Missão iniciada. Senhores, então, retomamos aqui a sessão 5 das 10 às 14 horas. Vamos jogar agora o item 42 de relatoria da conselheira Eberi, interessada em Banco Sofisa. Solicito o nosso apoio, a gentileza de chamar o Dr. Leandro Cabral Silva para ingressar aqui no nosso ambiente para poder fazer a sustentação oral. Convocado. Obrigado. Dr. Leandro. Dr. Leandro se encontra. Estou vendo na sala, mas não. Oi, presidente, só um minutinho que eu estou me conectando aqui. Agora sim. Estou aqui. Boa tarde. Bem-vindo, doutor Leandro. Obrigado, presidente. Então, vamos dar início à leitura do relatório e passo a palavra para a conselheira dele. Boa tarde. Aqui são embargos da delegacia contra um acórdão nosso. Estava em discussão juros sobre capital próprio, perdas no recebimento de créditos e havia uma discussão sobre o reflexo na CSL e o que questiona a delegacia. A ementa indica que a dedução de JCP foi admitida também na CSL. Agora, a delegacia diz, mas vocês não conheceram a matéria de CSL, então como é que estão excluindo esse valor também da base de cálculo da CSL? E ela também refere que tem uma indicação de decisão acerca de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa que não é matéria dos autos. Né? A contribuinte já, acho que o doutor Leandro aí, com a atenção que nós reclamamos na última sustentação oral, já compareceu ao processo mesmo sem ser chamado e já peticionando os autos, concordando com a exclusão das referências à multa isolada, mas defendendo que a decisão também se prestou a permitir a dedução de JCP de períodos anteriores na base de cálculo da CSF, então, discordando aqui da diretriz que orienta os embargos da delegacia. Então, são esses os esclarecimentos que precisam ser prestados, presidente. Concisa também, perfeito, obrigado, conselheira. Doutor Leandro, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado, é um prazer estar aqui, depois de algum tempo, sem comparecer à primeira turma da Câmara Superior. Gostaria de cumprimentar especialmente o Dr. Guilherme Mendes, fico muito feliz em revê-lo no CARF, antes na Câmara Baixa, agora na Superior, onde de fato é o assento equivalente ao seu conhecimento e à sua capacidade. Muito bom revê-lo. E também cumprimento o Dr. Edeli, Dr. Lívia, Dr. Alexandre, Dr. Luiz Tozelli, Dr. Gustavo, Dr. Fernando, presidente, a doutora Lúcia, também fazia um tempo que eu não havia, e Dr. Matozinho, claro, é uma grande felicidade vê-los todos. Bom, eu vou, presidente, compartilhar minha tela e peço a gentileza de ativarem o som dos seus computadores, porque eu passarei um pequeno vídeo por conta dessa modernidade que é o julgamento virtual e onde eu pretendo basicamente mostrar um pouquinho da sessão, né, em que foi julgado o recurso especial e ali é autoexplicativo o ponto trazido pela delegacia de origem a respeito da alegada contradição. O senhor consegue ver a minha tela, presidente? Então tá bom. Bom, vamos lá. Então, a gente, como a doutora Ederi
como sempre, muito atenta, já adiantou, nós concordamos com o pedido de exclusão do dispositivo sobre a multa isolada por falta de provimento estimativa, porque de fato não houve. Em relação ao provimento do recurso especial, ele foi dado, permita-me apenas, ele foi dado, o provimento do recurso especial do contribuinte, no mérito, por empate, quanto à dedutibilidade das despesas com pagamento de JCP retroativos, né, relativos a períodos anteriores. Esse provimento, e o caso foi relatado pelo Dr. Caio, ele se deu naturalmente tanto para o IR como para a CS. No entanto, havia uma segunda matéria, que é o descabimento da autuação reflexa de contribuição social em relação a despesas comprovadas, naquele argumento de que a mera previsão de indedutibilidade para IR não se aplicaria para CS. Né? Nesse ponto, nessa matéria, que vamos chamar aqui de CS reflexa, o recurso especial ele foi conhecido parcialmente e não foi provido. Né? Bom, aí o conhecimento da matéria 3, ele foi segregado e foi considerado subsidiário. Né? Por quê? Porque em relação a JCP retroativo, o julgamento do mérito JCP retroativo e o resultado por empate favorável ao contribuinte, como eu disse, cancelou, teve o condão de cancelar tanto o auto de R como o de CS, porque aí não se trata de análise de CS reflexa, mas sim do próprio fato gerador, né, da contribuição social sobre o lucro líquido. No entanto, em relação a outras rubricas, que no caso são despesas com perdas em operação de crédito inadimplidas pelo falecimento do contratante, despesas com falecimento de crédito, despesas com perdas em operações de crédito inadimplidas pelo falecimento da contratante, nesse ponto, essa abordagem essa matéria 3 da CS reflexa, ele, de fato, prejudicou, né, vamos dizer, o pedido do contribuinte, ou seja, o RESP aqui do contribuinte, ele foi conhecido, mas foi desprovido justamente por se entender que não caberia, por se entender que o argumento subsidiário da CS reflexa não aproveitaria o caso, do que foi, inclusive, o voto acompanhado destacado esse ponto pela doutora Edeli. Bom, então, o que a gente tem hoje, né, em função daquele julgamento? Matéria 2, dedutibilidade do JCP retroativo. Matéria de mérito, RESP provido. E a matéria 3, descabimento de autuação reflexa de CS, por não se aplicar a CS as regras de R, o RESP, nesse ponto, ele restou não conhecido, ou seja, mantida a autuação. Então, a conclusão disso é de que o lançamento de CS, e esse é o ponto da delegacia de origem, o lançamento de CS decorrente da glosa de despejo de JCP foi cancelado pelo acórdão. Tá? O voto, nesse ponto, da doutora Edeli, que não conheceu do tema relativo a CS reflexa, o voto da doutora Edeli não interferiu no cancelamento da CS quanto ao JCP retroativo. Tá? Mas apenas, como eu disse, em relação às outras despesas que naturalmente não se submeteram ao julgamento do mérito do JCP retroativo. Simples assim. Significa dizer, o resultado na forma em que alcançado cancelou a autuação de decorrência de JCP retroativo, né, a glosa de despesas, tanto para IR como para CS, porque ambas, IR e CS, se compreendem na matéria 2 sobre a dedutibilidade das despesas com pagamento do JCP retroativo. Bom, basicamente, o que eu pretendo mostrar aqui com 2 videozinhos de 1 minuto cada, dentro do meu tempo de sustentação, foi o destaque feito pela doutora Edeli
sobre não ser essa questão subsidiária relevante ao resultado do julgamento em relação ao JCP retroativo, e depois uma passagem daquele vídeo da sentada anterior em que o Dr. Caio ratifica isso. Me parece que primeiro, se não me falha a memória, é o Dr. Caio destacando isso, e depois eu venho com a doutora Edeli. Eu vou passar aqui o vídeo. Perfeito. Eu peço, como pela adiantada hora, eu tinha certeza que o CSLL era subsidiário. E não é. Então eu vou ler o da CSLL. Conforme mencionado no tópico da admissão do recurso, tal tema foi trazido à demanda com argumento subsidiário, foi por isso que eu específico em relação aos supostos créditos tributários do CSLL, mas abrangidos por todas as acusações. O fundamento do ilustre relator foi de que, abre aspas, se aplicam aos lançamentos de CSLL tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal de RPJ, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusão com atributos distintos. Tendo em vista que as infrações remanescentes, esse é o ponto, após o acórdão recorrido são a glosa da dedução dos valores de juros sobre capital próprio e das perdas decorrentes de contratos de empréstimos consignados, nos quais o devedor faleceu durante o curso do contrato, o julgamento de tal tema aplicar-se-ia apenas em relação ao devedor. Em relação ao juros sobre capital próprio, tal tema resta prejudicado, aí minha confusão, peço perdão a todos. Bom, ou seja, aqui a fala do Dr. Caio, que foi o relator do caso, evidencia que a questão do JCP retroativo ficou resolvida na matéria 2 e que a matéria 3, que não foi conhecida, ela não prejudicaria esse mérito. E aí, na sequência... Perfeito, deixa eu passar aqui o slide. Agora sim, eu chego na passagem que a doutora Edeli destaca que a matéria 3, o não conhecimento da matéria 3, que é a CS reflexa, não, vamos dizer, altera o resultado do julgamento, no caso o empate, pelo cancelamento da autuação do JCP retroativo. Então vamos aí a puro preciosismo. A construção é complexa, não vai alterar o resultado, mas recurso especial da Fazenda, acompanho para não conhecer. Recurso especial da contribuinte, divirjo para conhecer parcialmente. Não conheço o reflexo de CSL relativamente a JCP. Perfeito. Bom, e aí então a gente finaliza aqui pedindo que os embargos, né, quer dizer, pedindo não, ponderando, né, porque os embargos não são nossos, que os embargos, ok, sejam abolidos para excluir a parte, enfim, equivocada do dispositivo, mas que, e se esclarecendo que o resultado relativo à CS reflexa, ele não altera o resultado, não altera o cancelamento da autuação sobre JCP retroativo nas palavras que eu procurei trazer aqui até em prol de uma honestidade da própria doutora Edeli e do Dr. Caio. Eu agradeço a atenção, peço desculpa aqui por, vamos dizer, inovar aí a questão tecnológica, mas espero que não tenha incomodado demais. Eu paro aqui o compartilhamento e devolvo a palavra, presidente. Não, doutor, é espetacular, né? A questão aí de colocar o vídeo. Poxa, eu gostaria de sentir falso. Poderia ter colocado no teu modo o vídeo ali também, né? Viu? Não, mas ficou bom. Pra gente facilita bastante. Eu agradeço, passo a palavra para a conselheira dele. Como eu disse, para mim já está extremamente facilitado depois da petição juntada pelo patrono nos autos. A questão é exatamente essa, e o alerta feito pelos embargos da delegacia, eles tiveram para mim uma grande utilidade para deixar bem claro essa questão dessa matéria subsidiária de CSL, que ela só tem utilidade quando o contribuinte, se o contribuinte perder, né, a dedutibilidade no âmbito do IRPJ,
também para afastar por esse outro argumento, a impossibilidade de reflexo na CSL, afastar a dedutibilidade, mesmo ela não sendo admitida no IRPJ, ela ser admitida na CSL. O caso aqui, o JCP retroativo foi admitida a dedutibilidade no IRPJ, por isso perdeu a utilidade a matéria da CSL. Quanto à multa isolada, eu realmente não sei por que ela apareceu na decisão. Não vou investigar de quem foi o equívoco, eu sei que ela apareceu e eu aproveitei no voto para corrigir um outro erro meu no voto vencedor, em que eu falo em que eu limito ao questionamento do reflexo de CSL ao JCP, e não era, a CSL também estava sendo questionada em relação a perdas no recebimento do crédito, mas nessa parte a matéria foi admitida e foi solucionada pelo conselheiro Caio com o dispositivo específico do artigo 9 da 9430, que expande para a CSL essas regras de dedutibilidade. Aproveitei também para deixar bem claro aqui no voto que o fundamento da glosa do JCP retroativo na base de cálculo da CSL se fez como reflexo do IRPJ o tempo todo. A acusação fiscal constrói isso como reflexo. Se houvesse alguma dúvida ainda dos dois paradigmas, um deles trata especificamente como CSL como reflexo, o outro só tem exigência de IRPJ, mas o outro traz como reflexo. Mas isso também não seria irrelevante, porque não está tendo essa discussão de regras diferentes. A glosa está sendo feita porque é indedutível, e se é indedutível era no IRPJ e no CSL, e assim a matéria vinha sendo tratada. Então, trago todas essas considerações para cá, para o voto, para... como é que é? Eu fui olhar, Fernando, antes de escrever aqui, para acolher os embargos, mas provê-los apenas parcialmente, porque não houve equívoco no dispositivo acerca do alcance da decisão favorável à dedutibilidade do JCP, também na apuração da CSL. Aí esclareço todos esses fatos e faço, no final, a correção que deve ser feita no meu voto vencedor, quanto à extensão em relação a outra matéria. Então, faço um depara aí para corrigir os termos. E o que é mais importante aqui, antes da conclusão do voto vencedor, é adicionar: esclareça-se que o não conhecimento deste ponto do recurso especial, que vai passar a ser uma chapinha dos meus votos, não afeta o alcance da matéria anterior, cujo dissídio jurisprudencial está caracterizado em relação à dedutibilidade do JCP, na forma calculada pela contribuinte, não só em relação à RPJ, como também em relação à CSL, restando prejudicada apenas a pretensão da contribuinte de subsidiariamente em relação à matéria anterior, afastar a incidência da CSL com base em outro questionamento jurídico, caso não acolhida a interpretação da legislação tributária por ela defendida na matéria 2. E aí faço mais um esclarecimento aqui no fechamento, em razão daquelas duas matérias. E, por fim, no acórdão em si, retifico para deixar bem claro quais são as matérias aqui ao alcance, e tirar a questão da multa isolada por falta de recolhimento estimativo. Então, acolho os embargos, mas vou prover parcialmente, porque não concordo com a alteração da delegacia em relação a limitar o alcance do acórdão ao IRPJ, e retifico os erros no voto vencedor e no dispositivo sem efeitos infringentes. Perfeito, conselheiro Ederico, muito claro. Ficou bom mesmo. Excelente. Senhores, alguma dúvida? Não? Então podemos votar. Conselheira Lívia. Mais fácil quando a gente olha as anotações também. Agora com os vídeos, então, fica impossível, falar de quem acompanha. Obrigado. Conselheiro Matosinho. Com a relatora. Conselheiro Tozelli.
recursos eu assumo o patrono que incomoda ver como eu tô ficando careca, viu? Tirando isso, eu acompanho aí o voto da relatora. Conselheiro Guilherme. Presidente, primeiro eu queria também agradecer e cumprimentar as palavras do patrono, né, doutor Leandro. E muito feliz, uma honra estar aqui, poder estar militando, né, estamos aqui para o julgamento e o patrono na parte da defesa, né, podemos continuar trabalhando juntos, né, sempre muito competente, muito objetivo nas suas defesas e agora utilizando mecanismos mais avançados, né, e eu recebo isso com muita felicidade, apesar de que somos os mais velhos aqui, mas são justamente essa modernidade que deixa a gente cada vez mais limpo, né? Muito feliz. Eu acompanho integralmente, presidente. Obrigado, conselheiro Guilherme. Conselheiro Alexandre. Eu também acompanho integralmente o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Gustavo. Também acompanho, presidente. Perfeito, eu também acompanho. Então, ficamos unanimidade de votos a colher, né, e prover parcialmente os embargos nominados para a retificação dos erros no voto vencedor no dispositivo do acordo, ser efeitos infringentes. E no dispositivo eu vou transcrever ali para que conste a correção efetuada. Certo? Então, julgamento encerrado. Doutor Leandro, agradeço a atenção do senhor. Muito obrigado, presidente. Faço voto de saúde aos senhores e senhoras e suas famílias. Até breve. Até breve, igualmente. Senhores, então agora vamos ao item 44 da pauta. Eu solicito ao nosso estimado Bruno e peço à doutora Ana Luísa Souza Martins para que ingresse aqui no nosso ambiente para que possa realizar a sustentação oral no regulamento 44 de relatoria do conselheiro Guilherme e a entrevistada é Tematic Sistemas e Equipamentos de Movimentação de Materiais Militares. Estou convocada. Doutora Ana Luísa, seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, passo a palavra para o conselheiro Guilherme, para que possa nos referendar aí com o seu relator. Muito bom, senhor presidente, vista aqui a presença da patrona, dá para ser ainda mais sintético. Na verdade, foi dar seguimento, né, ao recurso especial, em relação a uma das matérias. Havia sido 3 matérias, mas apenas uma foi dada seguimento, que diz respeito à nulidade da fração de PIS/COFINS e à desistência de indicação adequada de supostos fatos geradores. No caso aqui, basicamente, mais especificamente, dizendo, a divergência diz respeito a uma atuação de PIS/COFINS como decorrente do IRPJ, auto de infração básica, omissão de receita com base em passivo fictício e, no caso, portanto, um fato gerador configurado, né, em 31/12/2008. Presidente, acho que isso é suficiente por hora. Obrigado, senhor Guilherme. Então, passo a palavra à doutora Ana Luísa para que possa realizar a sustentação oral. Muito obrigada, vice-presidente, ilustre relator, demais julgadores. Eu vou ser bem breve, acho que não vou levar nem 2 minutos, já tivemos a oportunidade de despachar com as senhorias, e o que a gente tem aqui, de fato, havia um recurso especial com base em 3 alegações, que seria o cerceamento do direito de defesa pela não análise de um laudo técnico, a questão da decadência e a nulidade quanto aos fatos geradores de PIS/COFINS. Esse último terceiro item foi o item admitido, que está aqui sob julgamento, e o que a gente leva, né, a argumentação da Fazenda é no sentido de que, por se tratar de uma autuação
por omissão de receita, estaria correto o lançamento em bases anuais, pois acessório a essa ocupação principal de omissão de receitas, e a nossa alegação, que já foi validada por vários precedentes, inclusive um precedente que nós trouxemos em memoriais de 2021 nessa turma, é no sentido de que, de fato, não se pode violar esse fato gerador e a periodicidade mensal do PIS e da COFINS, portanto, não há que se falar nesse caráter acessório para fins do lançamento tributário. Então, com base nesse precedente bem recente da turma e outros precedentes que foram levantados ao longo do recurso especial, estamos aqui requerendo e confiantes no provimento do recurso. Muito obrigado. Obrigado pela objetividade, doutora Ana Luísa. Passo a palavra, então, ao conselheiro Guilherme Mendes. É que está mudo, eu acho. Obrigado. O presidente falei que eu vou ler meu voto, mas ele é relativamente. Na medida vênia, eu discordo do entendimento da autoridade de segmento ao recurso. Bem verdade, os dois acordos, recolhido e paradigma, dizem respeito à omissão presumida de receita calcada em passe fictício, né? Os fatos, eles são similares nesse aspecto. Não obstante, o acordo paradigma não anulou, cancelou a autuação. Aqui, inclusive, havia uma dúvida se era exatamente anulação ou cancelamento, mas, enfim, seja como for, não anulou ou cancelou a autuação como um comando geral, apto a infirmar completamente o lançamento das referidas contribuições, por supostamente ter havido lançamento e descompasso com regras do PIS/COFINS. Uma leitura isolada da emenda poderia implicar essa interpretação. A redação poderia dar a entender que as contribuições devem ser lançadas mensalmente, e uma vez que a autoridade não adotou esse critério, a autuação deveria ser afastada em todo. No entanto, não foi esse o critério jurídico para cancelar a autuação integralmente. Isso no caso do paradigma, né? A decisão exonerou por completo a autuação porque considerou que deveria ser afastado do lançamento de valores relativos a omissões de receitas relativos aos meses de janeiro a novembro, mantendo-se apenas o lançamento quanto a omissões de receita para o mês de dezembro. Que é a minha interpretação, que é o que eu vou reproduzir ao voto. Mas não teria havido qualquer omissão relativamente a este derradeiro mês do ano, ou seja, dezembro. O trecho do voto condutor que reproduz abaixo esclarece esse ponto. Então, fui no voto condutor e diz lá: a apuração anual representa vício material e sanável em relação aos meses de janeiro a novembro, sendo incabível a manutenção da exigência quanto às receitas consideradas auferidas ou omitidas nesses meses, ou seja, janeiro a novembro. Verifica-se ainda a inocorrência de omissão de receitas no mês de dezembro e, por conseguinte, base de cálculo das contribuições. Dessa forma, as autuações do PIS/COFINS devem ser integralmente canceladas. Bom, o pressuposto do acordo paradigma foi o de que os fatos geradores ocorreram de janeiro a novembro, e não em dezembro. Se alguma omissão de receita tivesse sido caracterizada em dezembro, nos pressupostos do voto, essa parte da autuação teria sido mantida. Ou seja, o acordo no paradigma que foi dado seguimento adotou exatamente o mesmo entendimento do acordo paradigma a que foi negado seguimento. Aqui só uma pausa, porque na verdade houve dois paradigmas. Um foi negado, né? Justamente porque esse paradigma em relação ao qual foi negado, ele era claramente pela posição, pela interpretação que se mantinha as omissões de dezembro. Então, estou dizendo que é exatamente o mesmo, né? Ou seja, o de que a autuação deveria ser reduzida para a omissão de receita de dezembro. A única diferença que o acordo que foi considerado como paradigma, foi acolhido, né, como paradigma, ele anulava em todo, e a emenda não está muito clara nesse sentido, mas você vai no voto, me aparenta que sim. A diferença entre os dois decorre apenas do fato de que o acordo no paradigma que foi dado seguimento considerou não ter havido omissão para o mês de dezembro. Já o acordo recorrido, né, o acordo que nós estamos enfrentando aqui, ainda que trate também de omissão presumida de receita com base no passivo fictício, né, então os dois têm o mesmo tipo de omissão de receita,
adota o pressuposto fático distinto, ou seja, o de que os fatos geradores ocorreram todos em dezembro, conforme podemos verificar pelo seguinte trecho do voto condutor. Aqui é um pouquinho longo. Eu destaquei aqui em negrito, vou ler só a parte negrito. Essa constatação da decorrência da autuação do IRPJ para o PIS e COFINS é realizada na data do encerramento do exercício, não podendo ser lançada em outras datas, senão que no último dia do exercício. O recorrente, por seu turno, se apega ao seguinte trecho do voto do condutor. Né? Isso está no recurso especial, né? que o recorrente ele destaca esse trecho para lançar a mão na sua argumentação. Né? Esse trecho está no voto, né, do recorrido, que é o seguinte: o fato de o contribuinte alegar que as normas de tributação do PIS e COFINS impõem a tributação mensal dos rendimentos em relação àqueles tributos não provoca nulidade do procedimento, mas ainda quando o procedimento realizado pela fiscalização não prejudicou a defesa e, mais ainda, foi benéfico ao mesmo, posto que, se a caracterização da omissão fosse realizada mensalmente, haveria o acréscimo de pagamento de juros no caso de períodos de apuração mensais. Bom, agora minhas palavras. Esse parágrafo, contudo, não possui significado atribuído pela defesa. O acordo recorrido não adotou a premissa de que as omissões de fato teriam ocorrido em momento diverso do encerramento do ano calendário. E, mesmo assim, o lançamento deveria ser mantido em razão de existir prejuízo para o sujeito passivo. Afinal, o verbo foi conjugado no modo subjuntivo. Né? Aí abre parênteses, se a caracterização da omissão fosse, que representa uma ação hipotética, né? Uma hipótese, e não no modo indicativo. Né? Então, ele só podia, se fosse, mesmo que fosse isso, a conclusão seria a mesma. Mas esse daqui não é a raça, essa não é a raça adotada pelo recorrido. Pois bem, como critério jurídico adotado pelo acordo paradigma não afasta a autuação para omissões ocorridas no mês de dezembro, e o acordo recorrido aduz que as omissões se caracterizam no referido mês, não há discípulo jurisprudencial apto a reformar a decisão de peso. Reforça ainda esse entendimento o fato de que o pré-questionamento relativamente ao acordo recorrido é referente à nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS, e o acordo paradigma não fixou direito nesse sentido, seja de forma inequívoca, por meio do vocábulo anular, seja de forma implícita pelo cancelamento incondicional de todo o montante do crédito. E, portanto, por todo exposto, eu voto por não conhecer do recurso especial nesse ponto, que é o único, né, que foi na segunda. Eu como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Guilherme. Vai ter alguma consideração? O conselheiro Edeli já tem condição de votar? Vamos lá. Só adicionar, Guilherme, o paradigma, ele está tratando da presunção de omissão de receita de passivo não comprovado. E o passivo não comprovado, ele é autuado na data em que o passivo é escriturado, né? Porque significa que a contrapartida não seria uma conta credora, seria uma saída de caixa e a margem da contabilidade. Né? Diversamente do passivo fictício, que se pauta nos saldos de balanço, cujo pagamento o sujeito passivo não consegue comprovar. Por isso, situa em dezembro todas essas ocorrências, né? No caso da apuração anual, que é o caso da contribuinte. Então, tem mais essa. Fora que essa questão do fatiador nem foi propriamente arguída, né? Ela foi apreciada no bojo de decadência, né? Então, nem tinha esse questionamento, nem foi apreciado com maior vagar dessas especificidades. Então, é uma confusão que costuma acontecer aí, passivo fictício e passivo não comprovado. Mas acompanha. Conselheiro Guilherme, quer se manifestar? Não, é só que eu fiquei realmente com essa dúvida. Inclusive, eu acabei entrando no mérito, eu vi a súmula, né, a súmula mais recente. Né? Depois eu vou aperfeiçoar essa questão, dependendo dos demais comentários dos colegas. Perfeito, obrigado.
Conselheira Lívia. Essa fala de Edeli para mim foi importante, porque lendo só o voto, eu tinha ficado com a impressão de que o recorrido falou faixa geradora é dezembro, e o paradigma falou faixa geradora é mês a mês. Então eu estava vendo divergência. Mas realmente, se a autuação é diferente e a data do fato gerador para um é diferente do outro, né, como é passivo fictício e passivo não comprovado, aí para mim faz claro que não tem divergência. Eu acho que por isso, especificamente, então, acompanhando pelas conclusões para não conhecer, eu acho que é mais por isso do que só lendo o voto, para mim a divergência estava clara. Conselheiro Matosinho. Eu acho que aqui a questão realmente relevante, porque são dois aspectos, né? Que o outro não infirma a possibilidade de lançamento em dezembro, mesmo naquela hipótese que é mais comum que a gente se depara, que as receitas, na verdade, não pertenceriam àquele período, e sim, né, um período único, e aí junta todo o trimestral, o anual, e lança num período só, que seria o caso do paradigma. Mesmo lá ele fala, não, mas em dezembro, pelo menos, haveria coincidência, aquela tese da coincidência de um mês, né? E aqui, além disso, o recorrido, ele fala, essa receita é de dezembro, porque se caracteriza nessa data, o passivo, a presunção de omissão. Então, de fato, há uma dessemelhança bastante grande. Só para observar isso, acompanha o relator. Obrigado. Conselheiro Tozelli. Acompanho. Conselheiro Alexandre. Também acompanho, presidente. Conselheiro Gustavo. Também acompanho, presidente. Também acompanho, ficou claro. Agradeço, então, a sustentação oral da doutora Ana Luísa, mas o recurso foi não conhecido por unanimidade. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Coloca só, Fernando, as minhas conclusões. Isso. O Conselheiro Lívia voltou pelas conclusões. Eu admite aqui a questão colocada pela Edeli. Não, você adicionar não. Eu vou adicionar. Tá bom, obrigada. Perfeito. Bom, senhores, que nós tínhamos de sustentação oral, indo aquele da manhã que a gente passou para agora, de tarde. Vamos então. Pro 39. Tem algum eleito aí? 39. Já tem quase 10 anos que ele pede para ser julgado. É agora, então. É agora. Ele pode pedir 10 anos, você pede só 2 meses, né? Então, mas eu vou entender o seu. Vamos lá. Então, item 39 da pauta. Interessado é HNK de Brasil, Indústrias de Bebidas Limitadas. É um recurso especial da Procuradoria que foi interposto concomitantemente com a desistência do sujeito passivo em relação à matéria que ele ganhou no recurso, no julgamento do recurso voluntário. Então, o resto da Procuradoria, contra o acordo 101.97.083, havia várias infrações, foi dado provimento ao recurso voluntário afastando várias infrações, houve embargos não conhecidos, o contribuinte comunicou o parcelamento do item 5 do auto de infração. E aí a Procuradoria apresentou o RESP, quanto à amortização de prêmio pago na aquisição de debêntures com base no paradigma 14.02.494 de outra empresa do mesmo grupo. Em contra-razões, a contribuinte informou de novo que parcelou o débito. A embargos da contribuinte comunicou a desistência agora do item 2 e renovação do parcelamento do item 5. Houve embargos, esclarecendo a obscuridade e desistiu também do item 7. Os autos retornaram para avaliação das desistências, embargos não conhecidos por perda de objeto em razão da desistência,
houve revisão dos parcelamentos, reafirmação das desistências, requerimento da contribuinte que seja declarada a perda de objeto do recurso fazendário. Depois de todas essas petições, aí me deu um trabalhão, porque eu fiz todas as contas aqui, revisei todos os elementos dos autos, para ter certeza que isso está parcelado, que isso está em outros autos. A desistência foi informada antes do RESP, mas foi confirmada posteriormente. Confirmada no voto, está confirmada no voto quanto aos valores de transferência afirmados no processo. Ocorre que o reconhecimento do débito pela contribuinte não retira integralmente o objeto do recurso fazendário. A Procuradoria permanece tendo interesse em reformar formalmente a decisão que favorável ao sujeito passivo subsiste como paradigma para a constituição de outras divergências jurisprudenciais, instigando litígios administrativos. Então, temos o artigo 78 do regimento interno, que permite até que esse processo, que isso se resolva administrativamente, mas a gente tem aqui conhecido e provido o recurso da Procuradoria para, no acórdão, tornar insubsistente o acórdão recorrido relativamente ao item 5 do auto de infração, com a consequente negativa de provimento ao recurso voluntário, declarando-se a definitividade da discussão estabelecida nesses autos. Antes que atravessem mais uma petição pedindo para julgar esse processo para declarar a perda de objeto. Não é o caso de declarar a perda de objeto. O Guilherme, acho que não sei se ele já vivenciou esses casos, né, mas a nossa tônica aqui na Câmara Superior, depois que o Tozelli concordou, né, em não discutir mais isso, é de conhecer e prover para tornar insubsistente o acórdão recorrido no ponto objeto de desistência. É isso, presidente. Senhores, o conselheiro Tozelli quer se manifestar? Oi, Diri, só uma coisa, que eu fiquei contaminado por aquele julgado do anexo. Lembra aquele anexo que... Se não é o caso, aqui está claro que ele desistiu da parte que ele tinha ganho mesmo, né? Não é aquele problema dos efeitos do anexo de desistência total, que não tem nada a ver, né? Que eu fiquei com aquilo na cabeça, que o julgamento... Eu preciso mudar de entendimento assim que aparecer, mas acho que não é o caso aqui, né? Não, aqui é especificamente o item 5, né? A única ressalva que poderia ter aqui olha, a gente tem que declarar a perda de objeto de recurso da Procuradoria, porque a desistência já havia sido feita antes do recurso, mas ela havia comunicado, não havia sido confirmada a desistência antes do recurso. É só esse o único diferencial do processo. E quanto a estar claro, Tozelli, que ele desistiu, né, você pode correr aí e ver a quantidade de folhas e números que eu tive que registrar para poder te responder sim, está claro que ele desistiu. Clareza solar. Depois de conferir todos os elementos dos autos, porque é confuso, porque a debênture gera duas infrações, a amortização e a glosa da participação. A amortização do prêmio e a glosa da participação. Tem várias operações de debêntures aqui parece que em Cariol, né, originalmente. Então, tem várias operações de debêntures, uma hora da amortização de prêmio, outra hora da glosa de participação, e aí para dizer que Alhos não é Bugalhos, né, e que o crédito realmente foi parcelado, eu tive que comer farinha, bastante farinha. Tá aí, como boa filha de baianos, tá aí, houve desistência. Aqui, reiterado e reiterado. Bom, senhores, alguma dúvida? Vamos lá, conselheira Lívia. Ninguém discute quem sou eu, né? O relator integralmente. Nem o sujeito passivo quer mais discutir isso. Matosinho. É o delay. Com a relatora. Tozelli. Eu acompanho. Guilherme. Idem, presidente. Alexandre. Também acompanho, presidente. Gustavo. Relatora, presidente. Eu também acompanho, então conhecer e dar provimento para o recurso da Fazenda.
perante a controversa renúncia aí da contribuinte. Julgamento encerrado do item 39. Mas alguém tem alguma preferência para elencar? Para gente colocar em pauta? Presidente, enquanto vocês estão discutindo, será que eu poderia fechar a câmera por um minutinho? Sim. Pode continuar. Só fechar um minutinho. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu vi alguns processos aqui que estão entraram e saíram de pauta inúmeras vezes. Eu tenho vários, mas todos saem porque fica aqui pro final e é complicado e nunca vem. Porque realmente não é fácil. Deixa eu perguntar, Tozeli, o 24. Como é que é? Espera aí, presidente, vou ver rapidinho aqui. Eu tenho uns facinhos, mas eu tenho os bem mais antigos, viu? Mas deixa eu ver o 24. Esse 24 está desde novembro para ser julgado. Deixa eu ver aqui um segundo. Pela emenda aqui, presidente, me parece ser simples. É aqueles casos de mandar para a DRF analisar a origem e suficiência do crédito, afastando o fundamento que não homologou o Perticomp. Então, eu acho que vamos fazer tranquilo, viu? Vamos julgar esse 24, né? Tentar pegar esses que estão há muito tempo aí entrando e saindo de pauta. Pode ir lá? Conselheiro Gustavo está aí. Pode sim. Então é o item 24 da pauta. Recurso especial interposto pela contribuinte, acórdão 1001, final 62, que negou o provimento com a seguinte emenda. É necessária a retificação da DCTF para que o sujeito passivo tenha direito ao crédito que ele confessou em DCTF anterior. Essa é a emenda. Então, por bem resumir, eu reproduzo aqui. Então, a empresa interpôs recurso especial, foi admitido parcialmente, né, nos seguintes termos. Item 1. Prevalência da DIPJ apresentada posteriormente à DCTF para demonstrar liquidez e certeza do pagamento indevido. Aí o despacho fala que enquanto o acórdão recorrido decidiu que cabe ao contribuinte não apenas demonstrar de forma inequívoca, mas também retificar a DCTF, pois essa, como instrumento legal de confissão, produz efeitos distintos da DIPJ, o acórdão paradigma acatou a tese de erro material desvinculado da retificação da DCTF. Então, é um único paradigma. Da segunda divergência, ele não logrou. Então, é só essa aí, a divergência que subiu como prevalência da DIPJ apresentada posteriormente à DCTF, para demonstrar não indébito. Manifestação da PGFN, ela ataca o conhecimento e no mérito pede pela manutenção. Aqui eu cito no conhecimento o voto condutor do acórdão recorrido. Minhas palavras é a não homologação da compensação restou confirmada pelo colegiado ACOL com base na premissa de que a DIPJ, né, por si só, não teria o condão de superar a falta de retificação da DCTF. Já o acórdão tal, paradigma que eu cito as folhas, analisando situação fática semelhante, entendeu que a apresentação da DIPJ é suficiente para comprovar o erro na DCTF, afastando a causa da não homologação invocada pelo fisco. Aí cito aqui o voto condutor. Então, para mim, aqui a divergência já estou caracterizada. Posso prosseguir? Por que a Fazenda pede não conhecimento? Só não lembro. É. Eu vou lendo o mérito, qualquer coisa pode voltar, só para a gente ganhar tempo, presidente, matéria conhecida. Então, sobre o tema, já me manifestei em relatoria do acórdão 1201-003539. Deixa eu ver aqui o que eu falo. Apesar desse julgado, aí eu falo aqui que o fisco, essa divergência não é suficiente, né?
E apesar desse julgado não guardar identidade para esse caso, entendo que o racional lá emprogado, que inclusive está alinhado à inteligência da súmula caixa 164, deve ser aqui aplicado. Então, nesses termos, e partindo ainda da premissa de que a IDIPJ, por si só, não tem o condão de comprovar a certeza e liquidez do indébito, tendo o contribuinte trazido indícios acerca do alegado erro na DCTF originária, a liquidez e certeza do indébito deve ser aferida ainda nesse contencioso. Então, aqui a minha orientação, presidente, é para dar provimento parcial, afastando o fundamento da negativa da DECOMP e determinando o retorno dos autos à DRF para análise da existência e suficiência do alegado direito creditório, devendo o rito processual ser retomado desde o início. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro Tozelli. Eu deixo aí com o Edeli ou a Lívia, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. A Fazenda fala que o recurso pretende revolvimento fático probatório, porque o acórdão teria deixado claro que ela não comprovou erro. Aí preciso olhar agora o voto mesmo. Eu não lembro, mas você vê a ementa, não me parece ser isso, não. Mas a ementa nunca disse. Verdade. Posso? Nós já tivemos essa discussão antes. O que acontece? Decompte de pagamento indevido ao maior de IRPJ. O contribuinte paga, informa o débito em DCTF. Quando vai preencher a DIPJ, percebe que o valor era outro, recalcula, apresenta a DIPJ com as informações que ele entende correta. Ato seguinte, apresenta a DECOMP pedindo o indébito e não retifica a DCTF. No caso que nós apreciamos, eu suscitei uma preliminar de diligência para que se confirmasse a DIPJ que estava juntada aos autos. Nesse caso aqui, a DIPJ foi analisada pela DRJ, que confirmou que realmente não tem débito informado para o período. Que a DIPJ de fato evidenciava não haver débito para o período, mas a DCTF informava. Sob essa ótica, a DRJ decide que a DIPJ não é elemento suficiente de prova e que a DCTF não foi retificada e que não há outros elementos. O colegiado ACO também entende, embora o colegiado ACO não se manifeste expressamente sobre a validade probatória da DIPJ, ele diz que os elementos trazidos na manifestação de inconformidade são insuficientes, já que não houve retificação da DCTF. Então, as minhas decisões nesse sentido são de invalidar o despacho decisório, que analisando o pagamento indevido de IRPJ, só teve em conta as informações em DCTF e não teve em conta as informações prestadas em DIPJ, que trazem muito mais elementos para verificação da validade do direito creditório. Então, o meu voto aqui, eu não preciso de diligência e, com os elementos presentes, posso conhecer da divergência, porque, de fato, o paradigma vai tratar nessa linha, de admitir a DIPJ como elemento de prova, não é nesse racional que eu decido. Eu entendo que a DIPJ é elemento que deve ser apreciado, e por isso o despacho decisório ele não pode subsistir, ele não está adequadamente motivado, não está suficientemente motivado. Então eu conheço e soluciono a divergência em favor do sujeito passivo, dando provimento ao recurso especial, mas não deixa eu ver qual que é o pedido, só isso. Quero ver qual que é o alcance. Aí eu vou divergir do relator que entende que tem que retornar para analisar.
Você tocou, desculpa, Fernando, atravessei. Não, imagina. A gente teve várias discussões logo no meu início sobre isso por causa dos lotes, e aí eu insistia na tese, né, de que a DIPJ não tem o condão de comprovar a certeza de liquidez, e aí ele me convenceu que não é essa a razão determinante dela, e sim é um problema na origem mesmo, enquanto método, né, de averiguação que ela entende suficiente, mas eu insisto que é uma coisa que eu trago desde a TO, que eu sou um pouco rigoroso com compensação, e eu acho que como teve uma DCTF equivocada, e ela, apesar de ser menos completa, ela é a que acaba tendo um efeito de confissão de dívida, que constitui, eu acho que como o contribuinte não retifica e há uma divergência, ele tem que ao menos tentar justificar da onde veio essa mudança. Por isso que eu ainda não me convenci dessa tese da conselheira Edeli. Se eu não me engano, Lívia também segue, mas eu ainda insisto que diante do erro, o processo deveria retomar, porque eu não sou tão rigoroso quanto os despachos decisórios, porque eu imagino a dificuldade que deve ser fazer essa peneira aí nas compensações, Fernando. Vamos lá, né, pessoal? Não, e só para, nesse precedente que você pegou, você está citando, como é que o colegiado votou para todo mundo já ter uma noção? O paradigma você está falando? Não, o precedente? Não, esse precedente que você citou, tinha até a questão da diligência ou não. Eu perdi, né? Eu perdi na proposta de diligência e aí eu acompanhei o colegiado. Agora, eu passei por ele esses dias. Não, você que estava com ele à mão. Não, mas deixa eu ver. Fernando, a maioria era nesse sentido de voltar. Era para dar provimento parcial, né? Eu acho que você e Matosinho, salvo o melhor juízo, pediam... Eu acho que o Guilherme me acompanhou, o Lívia e o Guilherme me acompanharam no entendimento de mérito, mas... Isso foi DV. Santander, Matosinho. Matosinho? Santander 910106-217. Vencidos. Peraí. Em primeira votação foi rejeitada a proposta de conversão do julgamento em diligência minha, tendo os conselheiros Lívia e Guilherme acompanhado na preliminar. No mérito, por maioria de votos, acordam ainda provimento parcial o recurso de determinar o retorno. Vencido Gustavo, que votou para negar-lhe provimento. Então, como eu fiquei vencida na diligência, eu acompanhei vocês no provimento parcial com retorno. Mas tendo a informação de que a DIPJ anterior à época do despacho decisório evidenciava o indébito utilizado, aí eu dou provimento e então, esse recurso especial aqui está bem na linha. Seja dado provimento em razão do fato de que não houve questionamento fiscal acerca da licitude da DIPJ apresentada pela recorrente, a qual está em linha com a conta apresentada e comprova a existência de prejuízo fiscal e consequente recolhimento indevido do IRPJ em fevereiro de 2003. Quase. Não é que ela comprova, mas é que não houve questionamento fiscal quanto à DIPJ. Mas com o voto declarado, eu dou provimento ao recurso especial. O conselheiro Matosinho quer se manifestar? Eu estou até abrindo aqui, como está tudo muito lento, mas eu acho que nesse caso, até formalizei esses dias, né, acho que mandei esse processo esses dias, eu fiquei afastado. Ali tinha uma peculiaridade, salvo engano, até por isso que acho que o Gustavo voltou contra, que era parcial a apresentação da DIPJ, daí a minha determinação de retorno. Eu também acho que já em outros processos, um relatório do Caio, eu já acompanhei para dar provimento com base na DIPJ original, quando ela já estava nos autos, independente de outros elementos, assim, por ela ter sido desconsiderada pela unidade de origem. Eu também acho que temos mais precedentes anteriores a essa tudo, né? Temos Antero, temos... Eu acho que tem até declaração de voto. Eu não lembro como é que se posicionaram os demais, mas eu acho que foi nesse sentido para dar provimento.
E a gente teve alterações de voto nessas decisões. Tem muitas peculiaridades, às vezes, né, Eli, conforme o caso, assim, essa... Sim. Se é retificadora ou não, aí... No Antero valeu o voto da Lívia, que eu acompanhei, fiz declaração de voto. Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em conta informações expressadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DPJ e que confirma a existência do INDEP informado em DECOM. Agora eu não me lembro o nome do outro. Era um sol com 2 L's. Eu acho que o processo do Caio era da MetLife, teve depois... Pode ser. Que teve 2 rodadas de MetLife, né? Eu acho que eu faço declaração, Júlio. Discutir com ele se ele está pensando. Joga para fora. Como é que foi a decisão aqui da MetLife? MetLife, parcial com fevereiro de retorno à 2002. unidade. Então, esse aqui, eu, Caio e a O Lívia MetLife é uma confusão, porque o paradigma é diferente. O paradigma diz que não vai aplicar o meu entendimento, e aí o dissídio que sobe é diferente. Valeu, e por isso vale o meu voto, que é provimento parcial com retorno. É loucura. Melhor não colocar MetLife na conversa. Mas acho que a discussão está clara, né? Acho que cada um pode votar. Acho que tem muita peculiaridade nessas questões aí. Talvez a gente consiga valorizar depois. Acho que o Adriano devia ter chegado. De 5 e 6. Ah, tá. Deixa eu terminar a fila, né? Que eu espero um iogurte com ameixa. O que está acontecendo, Fernando?
Dá para votar já? Eu tô perdida. Não, é só ele votou. Divergência. Você que vota ali. Só eu tô geralmente que pergunta, né? Eu acompanho a Deli historicamente nesse caso, desculpa. Acompanho. A divergência da doutora Deli para dar comigo. Posso seguir, Fernando? Por favor. Estou olhando aqui a decisão, estou procurando também, que estou sem muita convicção de como foram as decisões, mas vamos lá. Bom, eu já votei, assim, quando tem a DPJ, também tendo que dar para dar provimento, na medida em que não foi feito devido à apreciação desse aspecto pela unidade de origem no momento da verificação. Então, eu entendo que, sendo ela original, né, eu tenho admitido o retorno, eventualmente, quando ela é retificadora, né, apresentada após a DECOMP. Mas, nesse caso, que ela já existia, original, eu voto por dar provimento acompanhando a auditoria. Obrigado. Acho que agora é minha vez, né? Isso. Verdade. Estou sendo relator. Certo, Guilherme? Obrigado. Eu não sei se é bom ou se é ruim a gente ter há muito tempo de casa, né? Porque quando entrei na Receita Federal não havia nem sequer compensação. Eu trabalhei justamente com restituição, né? E a gente nunca concedia restituição e simplesmente se atravessava uma declaração, né? Isso daí passava pela mão e pelo critério, né, da competência legal da autoridade do cargo, inclusive, no auditor fiscal, se analisar, se fazer uma auditoria para restituir qualquer valor, né? Eu cansei de fazer isso. Chamava o contribuinte para amostragem, levantava e aí concedia. Ressarcimento de PI, restituição de AIPJ e por aí, né? E aí veio a compensação, esse volume monstruoso, né? Porque se num primeiro momento o contribuinte era só restituição e queria ficar parado, ele fazia de tudo para não ter direito a crédito, no segundo momento passou a poder compensar tudo com tudo e começaram a surgir não sei quantos créditos, né? E era absolutamente impossível lidar com isso de forma manual total. E eu fui autoridade, inclusive que cobrava esses valores, né? Fui chefe de arrecadação, portanto, era da equipe de restituição, equipe de restituição subalterna, né? A nossa chefia. Eu sempre militei a tese de que, tudo é feito por malha, né? Não se faz tudo de forma total na Receita Federal. Restituição, inclusive, de pessoa física se faz por malha, né? Pura e simplesmente. Se adotou a decisão, né, de, não fazer de forma total, só que via sistema. Os despachos são eletrônicos, diferentemente, por exemplo, de uma malha de pessoa física, que tem que passar efetivamente para a nota fiscal, tudo passou a ser eletrônico. E esse contribuinte não gostar, né, entender que o deferimento ele recorre para administrar, para a DRJ já de plano, né, não passa pela mão de uma autoridade local, né. Agora, eu realmente fico em dúvida da razão dessa política. Se é uma razão de que, não, vamos deixar lá no DRJ, no carro tem muita mão de obra para trabalhar, né, tudo isso, na autoridade local não é, ou se realmente a política é, olha, recorre àquele quem pode, quem não pode pagar advogado, que não recorra, que morra um despacho denegatório. Isso sempre me incomodou, né? Bom, eu compreendo perfeitamente as duas posições, entendo a raça das duas, e talvez a decisão que eu vá tomar decorra desse meu histórico, mas é inerente, né, de que para decidir precisa ter cognição da autoridade que decide. Penso que essa daí é uma autoridade local. Se a gente afasta um argumento de denegar, não significa ato contínuo que se deva conceder. Tudo bem, a concessão é pela declaração, compreendo muito bem isso, até porque parece que
as atos normativos nesse sentido. Mas eu eu considero que essa é a competência do fiscal, seja ele como autoridade local, seja como julgador de primeira instância, seja agora na turma desse colegiado. E acerca da livre convicção também, acerca das provas, eu entendo que uma declaração não é suficiente para reconhecer crédito tributário e, portanto, para compensar. Mas também não é possível denegar dessa forma como foi colocado. De tal modo que eu me alinho tranquilamente, compreendendo a posição oposta, né? Claro que sim, né? Bastante razoável, conceder, mas eu me alinho com a posição do relator, em relação ao qual eu sirvo, portanto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Guilherme. Conselheiro Alexandre. Também posição conhecida, presidente. Sigo o relator. Conselheiro Gustavo. Presidente, tomei 7-1 na última, acho que eu vou tomar de novo, mas é só reforçar a minha posição. Claro que eu admito a retificação de declarações, claro que eu insisto que o gerador não ocorre com a apresentação de declaração, mas exclusivamente a partir da sua materialização, mas eu não posso esquecer a súmula 64 do CAP, não posso esquecer o CTN que determina que as certificações sejam comprovadas, e não posso esquecer também o artigo 70 que fala que o direito livre de certo deve ser demonstrado pelo contribuinte. Aqui nós estamos falando de um caso em que ele foi advertido em primeira instância, foi advertido em segunda instância, até hoje não trouxe nenhum documento contábil para comprovar aquele valor que estaria constando da IPJ em uma declaração meramente informativa, não constitui o crédito tributário. Não houve retificação do DCTF, o que prevalece até o momento é a DCTF. Ou caberia a ele retificar a DCTF para validar o direito creditório? Não, precisava. Bastaria ele demonstrar que aqueles valores que constam da IPJ são corretos. Eu sempre fui muito rígido em relação à compensação na instância ordinária e até o momento ainda não me convenci de que essa rigidez minha estava errada. Então, presidente, feitas essas considerações, eu peço bem a todo mundo, vou divergir de todo mundo e tomar outro 7-1 para a cabeça. Espero que isso não se repita na seleção brasileira. Não, basta uma vez, né? 7-1. Em casa, talvez seja a única. Mas vamos lá. Senhores, eu vou votar por relator. Eu entendo sim, mas eu acho que talvez há tantos outros pontos que poderiam ter sido brecados por não ter essa DCTF retificadora, né, que não foram analisados, que eu acho que merecem retornar ao colegiado. Tá? Então nós vamos ficar por maioria de votos, certo? O conhecimento é unânime, e no mérito, maioria de votos dá provimento parcial no retorno dos autos da unidade de origem para proferir ao despacho decisório complementar, iniciando-se o rito processual. Vencidos os conselheiros. Só um segundo. Eu fui aos autos, mas no volume eu só vi um pedaço de uma DIPJ. Não sei se não está diante daquela situação que necessitaria a decisão da DRJ, a transcrição da DIPJ no sistema. Na decisão. sistema está na decisão da DRJ, confirmando a informação da DIPJ e a sua apresentação antes do despacho decisório. E o original? Tá, então obrigado. Então, mantenha o voto. Então, conhecimento por unanimidade, no mérito, maioria de votos dá provimento parcial com retorno, despacho decisório complementar. Vencidos conselheiros Edelini Nívia Matozinho, que votaram por dar provimento, e vencido o conselheiro também Gustavo, que votou para negar. Então a gente já tem 4 votos favoráveis e, né, nesse caso, prevalece então o voto do presidente, né, em exercício aqui no caso, certo? Então o julgamento declaração de voto também. dever dele 24. O que mais nós temos aqui? Tem um outro
que a do Toselli também está há bastante tempo, mas quando eu vejo que a responsabilidade tributária me dá um. Qual que é, Fernando? É também de novembro, Toselli, em 32. Aí está mais de 2 anos. Isso era bom fazer, mas é enrolado. É enrolado. 22 de setembro tem 2 matérias. Uma é a súmula, mas a outra pode ser não tão enrolado. 22? Então vamos 22, é bem antigo. Perfeito. E tem 22, interessado é Coasfam, relatorias da Conselharia. Aqui são 2 recursos, o recorrido é 012. Toda ainda é um caso até uma discussão relativamente nova, eu nunca tinha visto, mas não é complicado. Discute o termo final para contar prazo decadencial e aplicação de certificados para fatos do CTM. O recorrido considerou o termo final a ciência do lançamento e ele pretende que seja o início da fiscalização. Então, é uma discussão que eu nunca vi aqui na Câmara Superior, mas não, é objetiva, né? O sujeito passivo alega que o paradigma contraria o RESP 973733, que é aquele do STJ, né? Que é repetitivo. O recurso do contribuinte discutiu sobre multa, que é objeto de súmula, né? Daqui do CAF. Então, o voto, para mim está bem claro que a discussão aqui que a Fazenda pretende, então, é considerar que o início da fiscalização já acaba com o prazo decadencial, então já poderia ser considerado como termo final. Deixa eu colocar. Aí eu falo do 973733 do STJ, né? A discussão ali é o termo inicial do prazo decadencial, né? A partir do fato gerador ou do exercício seguinte. Tá? Aí você tem uma possível interpretação desse resto, porque se você olhar o conteúdo da decisão, ela considera o caduco dos créditos tributários ali executados, contando o início do prazo, conforme acima, né? A questão do fato gerador e tal, e como termo final a data da constituição dos créditos tributários. Isso é incontroverso do nosso 73733. Ele só tratou do termo inicial, mas estava claro que o termo final era a constituição e não o início da fiscalização. E ele fala ali, na emenda dele, ele coloca a constituição dos créditos tributários ocorreu em 26/3, então por isso está caduco. E aí eu coloco, é de se reconhecer que o paradigma considerar como termo final do prazo decadencial a data do início da fiscalização e não a data de constituição dos créditos tributários, contraria o RESP 973733. Eu entendo que isso é uma interpretação minha do 973 e que isso não era uma questão que estava lá em discussão. Mas eu considero que isso foi decidido lá como premissa da decisão. Mas eu entendo se alguém interpretar diferente, também é uma forma de ver, né? E aí se conheceria do recurso. Mas eu estou propondo não conhecer, incluindo dessa discussão. E o recurso da Fazenda, o sujeito passivo a contraria a súmula 408, então eu não conheço. O recorrido adotou o mesmo entendimento da súmula 108, então não conheço. Enfim, a discussão é só se vocês vão decidir não conhecer ou vão ter o mérito da questão, mas acho que o que conta do início da Constituição do Crédito e não do início, acho que isso vai ser pacífico, né? Vamos ver. Perfeito. Eu acho que eu não vou nem entrar no 973733, porque eu acho que essa discussão vem lá da tese do meu livro, e se brincar, ela está dentro do 973 quando reproduz os textos do Eurico. Mas, bem, a gente já teve esse paradigma aqui antes, eu vou discordar e vou conhecer, porque na minha visão 973733, ele permite múltiplas interpretações e ele só impede a interpretação
de que o 150 deve ser aplicado independentemente da conduta do sujeito passivo. Então, só um acórdão que diga isso é que, na minha visão, contraria o 973.733. Se eu for mais a fundo ainda, o 973.733, ele decidia se 5 mais 5 para prazo decadencial, né? Se a gente for aqui no nosso critério, o 973.733 é mais raso ainda. Mas entendo que não obsta o conhecimento. E aí vou seguir o restante para caso seja conhecido. Certo. Conselheiro Matosinho. Eu também tendo a concordar com a Ideli. Eu acho que a abrangência do RESP ela é mais restrita, principalmente nesse aspecto. Eu acho que essa tese surge em alguns julgados do STJ, depois do 973, em que não sei como alguém encampou essa tese. Depois reformularam. Teve, acho que, embargos, aqueles embargos do agravo, sei lá, e teve decisão dizendo não é nada disso, é do lançamento. Então, acho que e aí, dessa tese, eu já participei de algum julgamento que veio essa tese levantada, mas no mérito, não tenho dúvida que é o primeiro, conta-se do lançamento, né? Não do início do procedimento. Então, salvo o melhor juízo, eu conheceria e negaria provimento. Vamos lá, professor Toseri. Também acho que essa semelhança de constitucionalidade é circunstancial, ela não é objeto desse enigmático precedente do STJ. Lembra também no começo aqui, eu fiz uma investigação desde a origem, depois a Ideli também fez. Gente, para quem estudar esse repetitivo aqui, é uma coisa de louco, mas enfim, eu acompanho a divergência, presidente. Obrigado. Conselheiro Guilherme. Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Também vou com a divergência, presidente. Gustavo, por favor. Eu também entendo que esse precedente não nos vincula quanto a essa discussão específica, que seja quase que contingencial em uma forma. Deve ser uma análise dentro do contexto. Discutir sobre Irmacó e nós, quem? Então, presidente, com isso eu acompanho a divergência em relação ao conhecimento. Perfeito, eu também acompanho a divergência, então conhecido por maioria vencida relatora. Vamos adiante? No mérito, eu considero que é a Constituição, e eu coloquei que eu aplico o 973, que eu considero que ele, enfim, seria pelo menos o fundamento ali do voto, mas posso complementar com precedentes aqui do CAF, que acho que teriam vários, né? Vamos lá. Só adiantando, Lívia, precedente 9101005137, em que a Viviane analisou esse paradigma também trazido pela Procuradoria, e nós, por unanimidade, conhecemos o recurso. A Viviane fazia justamente essa construção para dizer que esse paradigma não se pode dizer que ele contraria o repetitivo do STJ. E aí não é. Mas é que o Zé conseguiu.
Mas esse dedinho fala inicial. No final. Olha lá no meio do código da Viviane de conhecimento, que ela enfrenta especificamente esse aspecto. E a pretensão da Procuradoria é considerar que não está decaído, porque o termo de início de fiscalização aconteceu antes do transcurso do prazo decadencial. Aí, no exame de mérito, ela não vai enfrentar especificamente essa questão. Acho que foi isso que eu acompanhei pelas conclusões. Eu também. Aí, só dar uma olhadinha no seu voto, porque eu acho que isso não se resolve também, do mesmo jeito que eu não vejo objeção ou não. Como é que você vai encaminhar o seu mérito? Então, para mim, nossa, o STJ teria decidido isso. Então, eu só aplicaria, mas... Para mim, então, eu estou pelas conclusões. Eu acho que não precisa, não é nele que a gente encontra a solução. E tem até, como eu já disse, tem até receios de que ele efetivamente diga isso ao transcrever lições do Eurico, porque essa tese está no decadência e prescrição do Eurico, que é trazido só um trecho aqui na ementa desse RESP. Mas isso está numa das regras lá de contagem decadencial. Ele admite que a decadência fica interrompida se o termo de início acontecer antes do decurso do prazo decadencial. Eu não me lembro em qual regra que é, da 150 ou do 173, mas isso está lá no texto dele. E é possivelmente o que o paradigma invoca. E aí eu não vou dizer que eu aplico o RESP para negar essa teoria, porque eu acho que isso está dentro do próprio RESP. Né? Então eu acompanho pelas conclusões para negar para o Ele só uma questão. O Matosinho está gravando, né, Matosinho? Sim, presidente. Sim, porque caiu a internet do CAF, tá? Então a gente vai provavelmente precisar. Deixa eu confirmar aqui, presidente. Tá, sim. Perfeito. Então, não tem patrono também, né? Depois a gente sobe esse vídeo. Então vamos adiante. A conselheira Lívia, então, acompanhou a conselheira Lívia pelas conclusões, né? Para negar provimento, o conselheiro Lívia volta pelas conclusões. Conselheiro Matosinho. Como é que ficou? A Lívia manteve o não conhecimento? Tá, então o conhecimento está esperado, né? Eu divirjo da Lívia e também vou pelas conclusões, né? Até pelas razões aí daí que a Ideli externou. Se for com base no 973, pura e simplesmente ao fundamento. Perfeito. Tuzeli? Acompanho pelas conclusões, presidente. Tá bom, obrigado. Conselheiro Guilherme? Também pelas conclusões, presidente. Alexandre? Eu acompanho, não precisa ser pelas conclusões, não, integralmente o mérito. Certo. Gustavo? Eu também vou acompanhar, presidente, sem ressalva. Eu vou acompanhar pelas conclusões, porque se eu acompanhasse sem ressalvas, me parece que eu deveria ter não conhecido também. Mas por essas razões. Então ficou... Presidente, o seu argumento me convenceu, vai pelas conclusões. Não, é que só eu tinha entendido que assim, quem conhece, assim, eu não posso extrair isso como vinculante do 973-733, mas isso está no racional. Então eu conheço, isso não está como vinculante no 973, mas isso está na decisão, então eu aplico ela. Foi por isso que eu apliquei, embora vencida no conhecimento e achei suficiente. Mas só para explicar, não é que eu estou aplicando
aplicando o 973, eu estou aplicando o racional dele, porque eu estou vencida no conhecimento, eu não posso aplicar ele. Mas eu acho que o voto teria... eu tenho receio de aplicar até o racional e de isso estar dito ali ao contrário. Porque na emenda ele fala, considerando que o crédito tributário foi constituído na data tal, é que ele está tomando aquela. Então ele toma a data da Constituição, ele não toma a data do início. Pelo menos está na emenda. Isso aí é discutido lá. Mas isso foi para a emenda, então ele considera a Constituição para mim. Então isso, mas enfim, entendo que possa estar diferente, mas só por exemplo, assim, não estou sendo... Não. Acho que não estou sendo incoerente. Não, você não, Lívia. Eu digo o seguinte, mesmo que você votasse dizendo que é vinculada, não teria problema nenhum. Só digo, quem não acompanhou, quem não divergiu de você no conhecimento, teria mais dificuldade nesse sentido. Mas você não está sendo incoerente. Mas só para confirmar aqui, senhores. Então, conhecidos por maioria, conhecida por conselheira Lívia, no mérito unânime, negar provimento, votado pelas conclusões Edeli, Matosinho, Tozelli, Guilherme, Gustavo e Fernando, é isso? Não tem o recurso do contribuinte não conhecido por unanimidade. Certo, né? Tá certo. Então, conhecer da Fazenda por unanimidade, por maioria, né? Vencida livre, e não conhecer o recurso do contribuinte por unanimidade. Conselheiro Alexandre? Você também me convenceu. Ia ficar muito contraditório aqui da minha parte, então, pelas conclusões também. Perfeito. Então, e no mérito, então, negado provimento por maioria, negado provimento por unanimidade no recurso da Fazenda. Todos acompanharam a conselheira Lívia pelas conclusões. Aí quem acompanha pelas conclusões, acompanha o que acho que o RESP... Eu faço o dever, Lívia. Faço o dever com o voto vencedor. Então, Edeli designada para redigir o voto vencedor e também para a declaração de voto aí com os fundamentos da maioria do colegiado e julgamento encerrado de 2022. Só um minutinho. Tem um aqui que eu vi. A transmissão parou desde meados do caso anterior. 24. Presidente, eu vou precisar de uma pausa. Então vamos fazer o seguinte. Se só 15 eu volto, fica até meia-noite, sem problema. Quantos minutos? Por mim, 2 minutos são mais que suficientes. Pessoal, 2 minutos para começar em 5. A gente já sabe como é que funciona, tá? Eu não vou pedir para encerrar a gravação, né? Porque não tem. Eu só vou, a transmissão, eu vou pedir para o Matosinho para interromper, até para os vídeos não ficarem grandes. A gente interrompe agora. Vamos interromper, Matosinho. Continuo conversando com vocês, bora.